Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja bem na presença do Senhor. Estamos aqui mais um dia para estudarmos a Palavra de Deus, a lição da Escola Sabatina, juntamente com a sua palavra, porque é o nosso guia diário, é o nosso manual de vida. E eu espero que você esteja aqui gostando desses vídeos. Já se inscreve no canal, compartilhe o vídeo, deixe seu comentário, sua dúvida aí, que a gente vai dar um jeitinho de responder, ok? Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. O nosso Deus, eterno Pai, obrigado pelo teu cuidado, pelo teu carinho, pela tua proteção, que o teu Santo Espírito possa abrir a nossa mente, o nosso coração, para entendermos a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Ok, hoje é segunda-feira, dia 29 de 6 de 2026, segunda-feira, 29 de junho de 2026. E nós estamos com a nova lição, que é a lição que vai falar sobre a vida de Paulo, né, sobre as viagens de Paulo, sobre a missão de Paulo. E hoje vamos falar de Atenas a Corinto, ou seja, Paulo, ele andava viajando, Paulo ele ia nos lugares, e Paulo quando chegava em um lugar, ele não ficava parado, ele não ficava quieto, ele não ficava esperando o tempo passar. Paulo falava de Jesus onde quer que ele estivesse. E você, quando chega a algum lugar, você fala de Jesus, você fica lá escondidinho no seu canto. Você fica lá esperando alguém falar com você. Paulo não, Paulo chegava com ousadia, Paulo chegava com autoridade, até porque ele tinha autoridade para falar da palavra de Deus, e ele tinha coragem para isso, e o Espírito Santo de Deus estava sempre com ele, porque Paulo buscava, Paulo orava, Paulo se entregava a Jesus, e Paulo sabia a missão dele, que era pregar o Evangelho. E eu e você hoje nós temos um chamado, assim como Paulo teve, para que possamos ir e pregar o Evangelho a todo mundo e a toda criatura. E Paulo estava aqui em Atenas, né, passando um tempo, e Paulo ali não ficou parado. Diz que Paulo ali, ele foi agora falar sobre Cristo, ele não conseguia deixar de falar sobre Cristo, aproveitava toda a oportunidade para isso. Então Paulo ali, ele começava a falar de Jesus. Paulo ele tinha o costume, Paulo ele tinha o prazer de falar de Jesus. E você tem esse mesmo prazer de falar de Jesus? Paulo tinha certeza, a convicção de que o que ele estava falando era algo real, era algo verdadeiro e era algo que transformava a vida das pessoas. E nós iremos ver que aqui em Atenas Paulo pregou, né? Paulo ali interagiu com as pessoas falando de Jesus. E em seguida, Paulo foi a Corinto, né? E aí, em sua segunda viagem missionária. Lucas nos informa que ele passou ali 1 ano e 6 meses, mais ou menos, em Corinto, né? Pregando. E, como de costume, Paulo iniciou a sua atividade missionária na sinagoga, ó, como de costume, ou seja, Paulo já tinha o costume de falar de Jesus, Paulo já tinha o costume de pregar, de mostrar esse amor de Jesus. Quando finalmente Silas e Timóteo se juntaram a ele, Paulo se entregou totalmente à palavra. Eita, agora chegou 2 companheiros, uma dupla missionária agora, que vira um trio missionário, né? E estava ali agora para ajudar Paulo, para que assim pudesse pregar a palavra de Deus, que Paulo se entregou totalmente à palavra, se entregou totalmente à obra de Deus, testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo. Ao longo de sua estada, permaneceu ocupado, ensinando entre eles a palavra de Deus. Foi nesse contexto que expressou também as célebres palavras, porque decidi nada mais, nada saber entre vocês, a não ser Cristo Jesus, e a este crucificado, que é a 1 Colossenses 2:2, 1 Coríntios 2:2, na verdade. Então Paulo aqui ele está falando que não queria mais saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo crucificado. Paulo não foi para ali fazer outra coisa, ele não foi levar outra coisa, ele foi simplesmente levar Jesus Cristo. Ele foi simplesmente pegar a palavra, ele foi simplesmente levar o Evangelho, mostrar quem foi Jesus e o que Jesus fez por cada um de nós. E aquele povo de Corinto, né, eles ouviram Paulo. E nós iremos, amanhã, na terça-feira, nós iremos ver como era essa cidade de Corinto, se era um lugar fácil de pregar, se era um lugar maravilhoso, um lugar que não tinha confusão, será que era? Nós iremos ver amanhã. Mas hoje, você viu que Paulo, nas suas viagens, ele sempre estava falando de Jesus. Paulo chegou em um lugar, ele falava de Jesus. Paulo encontrou alguém, ele falava de Jesus. Paulo foi a um lugar, ele falava de Jesus. E você, quando está em algum lugar, você fala de Jesus? Quando você encontra alguém, você fala de Jesus? Ou você fala de outro assunto qualquer? Então vamos falar de Jesus em toda situação, em todo momento. Porque assim como Paulo recebeu o chamado de Cristo, eu e você também recebemos. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Bondoso Deus, eterno Pai, obrigado pelo teu cuidado, pelo teu carinho. Faz com que nós possamos falar do Senhor em todo momento e em toda oportunidade. Nos abençoa nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te dê um bom dia.